Existe uma frase que você provavelmente já ouviu dezenas de vezes. Depois que você entra no ecossistema da Apple, é muito difícil de sair. Eu confesso que durante muito tempo eu achei que isso fosse exagero. Afinal, a gente está falando de um celular, de um tablet, de um, sei lá, um fone de ouvido, né? Quer dizer, como é que um conjunto de aparelhos pode mudar tanto a experiência de um usuário a esse ponto? Mas depois de alguns anos aí utilizando os produtos no dia a dia, eu percebi que essa frase ela faz mais sentido do que eu imaginava. Então hoje eu quero fazer um desafio para você. Em 10 minutos eu vou te explicar realmente o que é o famoso ecossistema da Apple, por que ele funciona tão bem, por que tantas pessoas acabam ficando nele durante muitos e muitos anos, principalmente se isso vale mesmo a pena ou é apenas marketing. E ao final eu quero que você me diga as suas impressões. Vale a pena ou é marketing? Deixa nos comentários. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que significa ecossistema. Essa palavra ela vem da biologia, uma área que eu particularmente amo. Para quem não sabe, eu sou arquiteto e engenheiro agrônomo, então eu estudei muita biologia na minha vida. Um ecossistema é um conjunto de seres que convivem, interagem e dependem uns dos outros para funcionar. Na tecnologia a ideia é a mesma. Em vez de plantas e animais, nós temos aí dispositivos e softwares que trabalham juntos. Isso é importante, que as pessoas pensam às vezes que é só o dispositivo. Não, é o dispositivo, é o que está dentro do dispositivo, é o que está dentro do dispositivo. Tudo conversa, tudo funciona. Em ecossistema da Apple, ele não está falando apenas de um iPhone, apenas de um MacBook, ele está falando de um conjunto de produtos que foram projetados para conversar entre si o tempo inteiro. E aí que justamente muita gente se confunde. Ter vários aparelhos de uma mesma marca não significa que eles fazem parte de um ecossistema. Existem fabricantes que produzem celulares, notebooks, relógios, fones de ouvido. O diferencial da Apple não é produzir esses produtos. O diferencial é que ela passou décadas criando as integrações entre esses produtos. Ela fez esses produtos conversarem. Ou seja, não basta ter a linha de produtos, eles precisam conversar entre si. Então esses produtos, e eu quero que você guarde esse conceito, esses produtos funcionam como se fosse um único sistema distribuído em várias telas. Seja a tela do seu relógio, seja a tela do seu celular, seja a tela do seu tablet e por aí adiante. Agora deixa eu mostrar isso na prática para você entender o que eu estou falando, que fica mais fácil. Imagina que eu estou trabalhando aqui no MacBook e de repente eu tiro uma foto com o iPhone. Pode ser uma foto de um produto, um vídeo, um documento, qualquer outra coisa. Em muitos computadores você precisaria mandar essa imagem para você mesmo pelo WhatsApp, um cabo USB ou subir para algum serviço de nuvem antes de conseguir acessar esse arquivo. Aqui eu simplesmente toco em compartilhar e uso o AirDrop. Em poucos segundos a foto já aparece no meu Mac. Ela é uma função muito simples, mas justamente essa simplicidade que faz a diferença quando você repete esse processo várias vezes durante uma semana. Agora imagine uma outra situação. Estou pesquisando alguma informação no iPhone, encontro o endereço, um trecho importante, um texto. Eu seleciono, copio e volto para o Mac. Sem abrir aplicativo nenhum, sem nada, não preciso fazer nada. Eu simplesmente aperto o Command V e o texto que eu copiei no celular aparece imediatamente no computador. Isso se chama área de transferência universal. Mas a integração não para por aí. Digamos que eu esteja lendo uma matéria no Safari. Quando eu sento na frente do Mac, aparece um pequeno ícone dizendo que eu posso continuar exatamente daquela página onde eu parei. Então eu começo a ler no iPhone, continuo lendo no Mac. O mesmo acontece com outros aplicativos, como o calendário, por exemplo. Isso se chama hand-off. Parece um detalhe, mas muda completamente a sensação de continuidade entre os dispositivos. Imagina que um banco ou uma empresa pede que você envie um documento digitalizado. Em vez de procurar um scanner ou instalar um aplicativo para isso específico, enfim, eu simplesmente escolho inserir um documento usando o iPhone. Automaticamente a câmera do iPhone abre e eu aponto para o papel e faço a captura. Em alguns segundos o arquivo já está ali recortado, pronto dentro do Mac. Então isso é muito prático para quem trabalha com documentação. Isso tudo que eu falei até agora, galera, nós estamos falando só de 2 dispositivos, tá?
o Mac e o iPhone, né? Eu nem entrei ainda no iPad. Quando você coloca o Mac e o iPad para trabalhar junto, ele deixa de ser um tablet, ele vira uma segunda tela. Isso é útil demais, galera, isso é muito, muito bom. Isso agiliza demais o trabalho para quem produz. É muito prático, sobretudo quando eu estou viajando, por exemplo, e levo os dois aparelhos. Fica sensacional para trabalhar. Eu vou de uma tela para outra usando o mesmo mouse, o mesmo tudo, eu já consigo mexer de lá para cá, daqui para lá. Outro detalhe, normalmente passa desapercebido, é o iCloud. Muita gente pensa que o iCloud serve só para fazer backup de foto. Na realidade, ele é uma das peças centrais desse ecossistema. Por quê? Ele mantém os documentos, arquivos, notas e as informações sincronizadas. Então ele sincroniza tudo para que você possa acessar essas informações em qualquer aparelho que você esteja. Então se eu tirar uma foto no iPhone, eu vou conseguir ver essa foto no meu iPad alguns minutos depois, no meu Mac alguns minutos depois. Vai estar tudo sincronizado. Você na mesma conta sincroniza para todos os seus aparelhos cadastrados naquela conta, obviamente. Até os AirPods entram nessa conversa, porque se eu estiver assistindo um vídeo no iPad e o telefone tocar, os AirPods atendem automaticamente, né? Eu posso falar ali, não preciso parar o que eu estou fazendo. Desligou a ligação, já volto do filme e vai indo, você não precisa nem se preocupar com nada. Literalmente ele sabe para onde ele tem que ir sozinho. Isso para mim é muito bom mesmo. Agora, talvez você esteja pensando, mas outras empresas também têm esse tipo de coisa, né? Tem algumas integrações assim. Por que a Apple ainda é tão lembrada quando o assunto é ecossistema, né? Na minha opinião, a resposta está em uma expressão muito usada no mundo da tecnologia, que é jardim murado, né? Em inglês, walled garden. Imagina um jardim que é lindo, maravilhoso, extremamente bem cuidado, cheio de flor, cheio de planta, caminhos organizados e tudo mais, e tudo funciona perfeitamente ali dentro. Só tem um detalhe, os muros são muito altos. E é exatamente assim que funciona um ecossistema da Apple. Dentro desse jardim, tudo conversa entre si. Os aparelhos foram projetados para trabalhar juntos, mas, ao mesmo tempo, quanto mais produtos você adiciona ao seu dia a dia, maior passa a ser a dependência dessas integrações. Por isso, esse muro grande, você não consegue sair, você fica dependente. Você está dentro de um jardim lindo, mas você está dependente desses aparelhos. Eu, nesse momento, não me importo, porque o ganho que eu tenho de produtividade, para mim, está compensando. Pode ser que para você não compense, para mim tem compensado muito. Você acaba ficando um pouco refém disso. Nenhum desses produtos obriga você a comprar o próximo, mas isso acaba se tornando um fator para você, como se tornou para mim. Quando eu fui trocar os meus fones, eu tinha os fones eu nunca liguei muito para isso, tá? Eu tinha fones da Marshall e eu fui trocar. Eu levei em consideração isso. Eu levei em consideração, bom, isso aqui vai integrar perfeitamente com o que eu tenho, vai fazer a diferença, e fez. É fato, não tem o que fazer. É justamente aí que nasce aquela famosa frase, depois que você entra no ecossistema da Apple, é muito difícil de você sair. O que acontece é que você se acostuma com a facilidade, com a agilidade, o aumento que você tem no seu dia a dia em termos de produtividade. Ao mesmo tempo, eu acho importante a gente salientar que o ecossistema da Apple não é perfeito. Existe um custo para tudo isso. Normalmente os produtos da Apple são muito caros, justamente porque esse fator ecossistema também entra nessa conta. Então, às vezes a gente não pensa nisso, mas ele faz parte desse custo. Por isso que às vezes você vê um produto que você fala, mas isso aqui não é tão potente quanto o Xiaomi sei lá qual, ou o Samsung sei lá qual. Mas o fator ecossistema entra nessa conta. Então, dependendo do perfil de cada pessoa, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Para mim, é uma vantagem e vale a pena esse custo a mais aí, que é salgado, mas como eu falei, o ganho ele se paga para mim porque eu produzo com isso. No final das contas, pelo menos para mim, acreditar que esse ecossistema da Apple é marketing não se sustenta. Ele realmente existe, ele funciona muito bem. Da mesma forma, também acho um erro a gente imaginar que ele é indispensável. Eu poderia continuar trabalhando, fazendo as minhas coisas sem ele. Não é que eu sou escravo aqui do... Não é isso, mas pela facilidade. Para mim, o verdadeiro diferencial nunca foi o iPhone, o Mac, o iPod isoladamente. O diferencial está na forma como eles trabalham juntos. Separadamente, cada recurso parece pequeno, né? Um AirDrop, copiar, colar aqui, uma segunda tela, né? Isso tudo sozinho é pequeno, mas quando você utiliza em conjunto, fica grande. Você passa a pensar apenas no trabalho que precisa fazer. Na minha opinião, isso é o que um bom ecossistema vai propiciar. Se você está pensando em montar o seu próprio ecossistema da Apple e quer conhecer aí alguns dos acessórios que eu realmente utilizo, eu vou deixar aqui no link abaixo na descrição do vídeo para que você conheça um pouco desses produtos. Se esse vídeo te ajudou a entender por que o ecossistema da Apple é tão comentado,
Deixa seu like, por favor, isso ajuda muito o canal, você me ajuda, eu te ajudo, nós nos ajudamos. Aproveita também para se inscrever, toda semana eu trago vídeos aí sobre tecnologia, Mac, arquitetura também, uma série de coisas aqui no canal, explicadas de um jeito simples e direto. E agora eu quero saber qual dessas integrações você gostaria de ter no seu dia a dia e se você achou que isso é marketing ou ecossistema para você parece realmente útil. Galera, forte abraço para todo mundo, nos vemos no próximo.